Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa quinta-feira linda que vai iniciando, mais uma manhã de fé e milagres, esse momento de dedicar as primícias ao nosso Deus, buscar primeiro o reino de Deus antes de todas as preocupações do nosso dia e depois todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje o nosso devocional ele vai falar sobre o perigo de viver pelo que se vê. E antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para quem está aqui a primeira vez, te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, se você quer receber todas as manhãs às 5h30 da manhã uma palavra de Deus para direcionar a sua vida. E também, se você puder e quiser, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante e mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas assim como nós. E antes também eu quero que todos vocês escrevam aí nos comentários a nossa frase profética do dia. Lembrando que nós escrevemos para dar força, para dar legalidade. Quando a gente visualiza, a gente mentaliza isso e dá força no mundo espiritual. A frase é: não ando pelo que vejo, mas pela fé no Deus que tudo pode. Não ando pelo que vejo, mas pela fé no Deus que tudo pode. Amém? Vamos então iniciar nossa leitura bíblica, porque andamos por fé e não pelo que vemos, que está lá em Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 7. A vida é cheia de incertezas. Muitas vezes tomamos decisões baseadas no que conseguimos enxergar, no que faz sentido para nós, no que parece lógico aos nossos olhos. Mas o problema de viver pelo que se vê é que a nossa visão é limitada. Só conseguimos enxergar o agora, o imediato, mas Deus vê o quadro completo. Ele vê além, vê o futuro, vê o que ainda não conseguimos compreender. Muitas pessoas deixam de viver os planos de Deus porque baseiam as suas decisões apenas no que conseguem ver. Se a situação parece difícil, elas desistem. Se os recursos parecem escassos, elas não avançam. Se os desafios são grandes, elas recuam. Mas a fé nos convida a caminhar além daquilo que os olhos naturais enxergam. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Isso significa que não podemos depender das circunstâncias para continuar crendo. A fé nos faz enxergar com os olhos espirituais aquilo que ainda não se manifestou no mundo natural. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas ele já era idoso e sua esposa, Sara, era estéril. Se Abraão tivesse olhado apenas para a lógica humana, teria desistido da promessa. Mas ele escolheu confiar na palavra de Deus e no tempo certo, Isaque nasceu. Outro exemplo é o do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Aos olhos humanos, não havia saída. Atrás deles, o exército egípcio os perseguia. À frente, um mar intransponível. Quem olhasse a situação com a lógica diria que era o fim. Mas Moisés não confiava no que via, e sim no Deus que podia abrir caminhos onde não existiam. Quando Deus ordenou que ele estendesse o cajado sobre o mar, as águas se abriram, e o povo passou a pé enxuto. E Pedro, quando Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro para ir até ele, Pedro começou a caminhar pela fé, mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Isso nos ensina que, enquanto mantemos nossos olhos fixos em Deus, podemos caminhar sobre qualquer desafio. Mas quando focamos nas dificuldades, no medo e na lógica humana, afundamos. A fé não ignora a realidade, mas se recusa a ser dominada por ela. Muitas vezes Deus nos chama para algo maior, mas não conseguimos enxergar como isso será possível. Talvez Deus tenha te dado uma promessa, um chamado, um sonho, mas ao olhar ao seu redor, tudo parece dizer que não vai acontecer. Nesses momentos, a nossa mente nos sabota, dizendo: não tem jeito, você não tem recursos, você não é capaz, isso é impossível. Mas Deus nunca pediu para vivermos baseados no que vemos. Ele nos chama para confiar nele, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. O diabo quer nos prender na visão natural. Ele quer que acreditemos apenas no que podemos tocar, sentir e entender. Mas Deus nos convida a viver pela fé,
a confiar nele mesmo quando tudo parece impossível. Se José tivesse se apegado às circunstâncias, teria desistido quando foi vendido como escravo ou quando foi preso injustamente. Mas ele continuou confiando em Deus e, no tempo certo, foi elevado a governador do Egito. Se Davi tivesse olhado apenas para o seu tamanho em comparação a Golias, jamais teria enfrentado o gigante. Mas ele sabia que a sua força não vinha da sua estatura, mas do Deus que estava com ele. Se Maria tivesse olhado para a situação, uma jovem virgem sendo chamada para ser mãe do Salvador teria duvidado, mas ela confiou e disse: cumpra-se em mim a tua palavra. Todos eles precisaram ignorar a lógica humana e viver pela fé. E nós? Quantas vezes deixamos de avançar porque estamos presos ao que vemos? Muitas pessoas perdem oportunidades porque só acreditaram no que já está diante delas. Mas Deus trabalha no invisível. Ele está movendo coisas que ainda não enxergamos. Quando escolhemos confiar, abrimos espaço para o impossível acontecer. Se hoje você está diante de um desafio, de um sonho que parece distante, de uma promessa que parece impossível, eu quero te lembrar: não viva pelo que você vê. A sua conta bancária pode dizer que não tem jeito. As pessoas podem dizer que você não vai conseguir. Os diagnósticos podem parecer irreversíveis. As portas podem parecer fechadas. Mas Deus não precisa de lógica humana para fazer um milagre. Lembre-se que Ele é o Deus que cria caminhos no deserto, que faz rios brotarem em lugares secos, que ressuscita sonhos, que abre portas que ninguém pode fechar. Seja qual for a sua situação, escolha confiar. Viva pela fé e não pelo que você vê. Amém? Que palavra poderosa. A gente sente a presença de Deus e o quanto essas palavras tocam no mais íntimo do nosso ser, porque é isso que dá sentido à vida. Se nós não tivermos fé, se nós vivermos só pelo que a gente vê, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de passar aqui tão brevemente e não ter nenhum sentido no que a gente viveu na eternidade? Então, eu escolho confiar. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais oramos, quanto mais meditamos na palavra, mais a nossa fé é aumentada e renovada em Cristo Jesus. Então vamos orar juntos, pedindo para que a nossa fé se fortaleça, para que a gente possa viver pela fé e não pela vista. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós não queremos viver pelo que vemos, mas pelo que nós cremos, Senhor. Nós sabemos que a nossa visão é limitada, mas Tu vê além, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecerem impossíveis. Senhor, que nós não afundemos diante dos nossos medos, mas que nós possamos andar sobre eles, assim como Cristo andou sobre as águas. Sei que Tu tens, Senhor, um plano perfeito para nós. E hoje nós escolhemos viver a Tua palavra, viver pelas Tuas promessas, Senhor, e não pela nossa lógica. Senhor, nos abençoe, fica ao nosso lado nesse dia, fica ao nosso lado sempre, Senhor, segura na nossa mão e renova a nossa fé para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos crer, para que nós não desanimemos diante das dificuldades, que nós possamos olhar além dos problemas, ver a Tua face, manter os olhos fixos em Ti, Senhor. É o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que essa palavra ela seja luz para a nossa vida, que a gente possa viver essa verdade, essa promessa na nossa vida. Amém. E também quero te pedir para que você derrame essa bênção em outras pessoas. Encaminhe agora para quem você sentir no coração, para que essa pessoa possa começar também o dia abençoado, assim como nós, que possa edificar a vida dela e que essa bênção volte ainda maior para sua vida.
E amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.